Agora, em cima do Monte Carmelo, naquele dia, quando ele convocou para a demonstração, ele convocou Acabe e os milhares de sacerdotes que pertenciam ao templo de suas denominações, ele os chamou em cima do Monte Carmelo e disse: subam aqui, encontrem-se comigo aqui em cima. Eu venceria o grupo todo. O que ele fez? Ele tinha o assim diz o Senhor. Ele não tinha medo. Ele disse: ofereçam um bezerro e invoquem Baalim. O Deus ao qual responder através do fogo seja Deus. De modo que o dia inteiro, desde manhã até depois do jantar, eles pulavam sobre o altar. Eles se cortavam com lancetas, eles gritavam, eles clamavam. Elias andava de um lado para o outro. Disse: gritem um pouquinho mais alto. Talvez ele tenha ido numa viagem de pesca ou alguma outra coisa. Ele saiu atrás de alguma coisa ou alguma outra coisa. Pois ele tinha o assim diz o Senhor. Ele estava satisfeito. Ele tinha a palavra de Deus. Irmão, irmã, que mais alguém necessita a não ser uma promessa de Deus? Deus disse que faria. Como Abraão, ele cria que Deus era capaz de operar o que ele falasse. Ele sabia que Deus poderia fazer, porque Deus disse assim. Deste modo ele pediu que eles subissem ali. E deste modo eles se jogaram e gritaram todo o dia até o sacrifício do entardecer. Então Elias, observe como ele fez. A primeira coisa que ele fez foi rolar 12 pedras juntas. Deus não está dividido. As denominações dividem as igrejas. Porém, Deus não. Um disse: você é cristão? Eu sou batista. Bem, isso não é mais do que dizer que ele é um porco. Diz: eu sou metodista. Bem, isso outra vez não é mais do que um porco para Deus. Eu digo: você é cristão? Para ser cristão, você deve ser como Cristo, abrigando a deidade em você, com o Espírito Santo como caiu no dia de Pentecostes. Não alguma emoção, porém, eu quero dizer um verdadeiro Pentecostes. Está vendo? Correto. Eu sou pentecostal, eu sou unicista, eu sou trinitário, eu sou... Oh, que coisa! Isso não é mais do que dizer que você era alguma outra coisa. Não significa nada para Deus. Isso divide. Isso é o que havia acontecido ali entre aqueles clérigos. Porém, Elias rolou estas 12 pedras juntas para mostrar que Deus é um Deus acima de todos eles. As rolou juntas. Deste modo, quando ele as uniu assim, ele matou o bezerro e o colocou sobre o topo do altar, na lenha. Ele disse: agora, para ter certeza que não há truque nisso, vão, apanhem-me 12 cântaros d'água. E ele verdadeiramente encharcou aquela lenha. Oh, aleluia! Ele desejou mostrar que Deus era Deus. Por que razão? Ele tinha o assim diz o Senhor. Ele era um profeta. Ele tinha a palavra de Deus. De modo que nesse dia, se eles dizem que o irão expulsar da igreja, eles farão isso, aquilo mais. Se você é batizado no nome de Jesus, todas essas coisas diferentes assim, tolice! É o assim diz o Senhor! Uma amável pessoa, outra noite, falou comigo. Ele veio, colocou seus braços em volta de mim e disse: irmão Branham, disse, eu desejo perguntar-lhe algo. Disse: se o Senhor apenas se comprometer um pouco desta coisa da qual o Senhor está falando. Eu disse: disse, todo este batismo, disse, as igrejas de Chicago e todas por aí simplesmente lhe querem tanto, porém elas têm medo que o Senhor mencione isso. Eu disse: seguramente eu mencionarei, certamente eu mencionarei. Eles dizem: bem, essa é a única coisa que eles têm contra o Senhor. Eu disse: então eles não têm contra mim. Não fui eu que disse isso, Deus disse isso. Eu desafio qualquer um deles a vir provar isso, que está errado. Está vendo? Disse: bem, veja, o Senhor deveria concordar e fazer companheirismo. Essa é a mesma coisa que eles queriam que ele fizesse. Acabe ali. Deus não se compromete. Não, Senhor, ele não se compromete. Ele disse, agora, irmão Branham, eu desejo perguntar-lhe algo. O anjo do Senhor, disse, nós todos cremos no anjo do Senhor. O anjo do Senhor disse-lhe isso? Eu disse: não me importa o que o anjo do Senhor diria. Se é um anjo do Senhor, ele dirá isso. Porém, se ele dissesse algo contrário, ele não seria o anjo do Senhor. Eu disse: independente do que anjo ou qualquer outra coisa dissesse, Paulo disse ainda que um anjo do céu pregue algum outro evangelho a vós, que seja anátema. Anjos de todos aqui, uma coisa carnal, soberba, falar de anjos.
Joseph Smith, Brigham Young e todas as diferentes seitas dos adventistas e tudo mais, eles veem todos os tipos de coisas assim, porém é sempre contrário à palavra. Porém, Deus apoia a sua palavra. É sua palavra. Eu disse, é a palavra do Senhor. Seguramente, tudo que eu já conheci foi ensinado a mim por Ele. Eu nunca fui a um seminário ou escola. Isso vem dele. Porém, eu disse, se fosse contrário, se é contrário a isso, eu não creria nele, porque isso é... A palavra de Deus é primeiro. Tudo mais seja mentira. A palavra de Deus, permaneça com ela. Deste modo, Elias, quando ele terminou, ele encharcou aquela linha completamente com aqueles 12 cântaros d'água e derramou-os em cima da linha. Ele saiu dali simplesmente tão calmo quanto ele pudesse estar. Porque Deus não pode mentir. Deus disse-lhe. Ele disse, Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus, e eu sou teu servo, e eu fiz isto à tua ordem, porque assim diz o Senhor. Eu fiz isto porque tu disseste-me para fazê-lo, porque está de acordo com tua palavra. Manifeste-se agora que tu és Deus. E o fogo do Senhor caiu, consumiu o sacrifício, as lenhas encharcadas, lambeu as pedras e tudo mais, e tirou tudo. Então Israel clamou os 7.000, que Deus seja Deus. Elias, quão belo é ver aquele pequeno corpo velho, de aparência débil, magro, todo enrugado, aquela pequena vara em sua mão, pequena botija de azeite pendurado no seu lado, e um pedaço de pele de ovelha envolvida em torno dele. Ora, o colocariam na prisão hoje se ele saísse na rua, porém deixam mulheres usarem shorts, mas seguramente não fariam isso, está vendo? Deixa alguém, desse modo então, porém aqui ele desce por ali, através do monte, nesta vara. Agora, o Monte Carmelo não é um pequeno lugar desabitado que se encontra no meio do deserto. É uma grande montanha. Estende-se meio obliquamente assim, estende-se até um topo e dá vista para o mar. Elias e Geazi correram o caminho todo, até o topo. Elias caiu sobre seu rosto ali e começou a clamar a Deus com suas costas viradas em direção ao ocidente, em direção ao sol. 3 anos e 6 meses, nem mesmo orvalho havia caído. Ele disse a Geazi, vá olhar e veja se você vê algo. Uma nuvem sobre o mar, parado nessa montanha, olhando nessa direção, disse, eu não vejo nada. Ele permaneceu bem ali. Deus, se estas pessoas têm se arrependido, se este povo tem voltado a ti, se eles estão prontos para se afastarem de toda essa tolice e voltarem à tua palavra, então tu és Deus para responder à tua palavra. Deixe-me dizer a mesma coisa hoje. Tome estas denominações e dissolva. Esqueça essas diferenças denominacionais e permita que o povo volte à palavra de Deus, à linha do forte. E eu provarei a você que é um Deus que ainda pode responder através do fogo. Eu peço que o povo clame por Deus. Deixe Deus que clame por uma pessoa. Deixe que as pessoas clamem por um profeta. Deus o colocará em cena. Eu desafio as nações a fazerem isso. Caia sobre sua face e clame a Deus para enviar um libertador e observe o que acontece. Apenas faça isso uma vez. Deus responderá. Deus sempre responde. Caiu prostrado e disse, Deus, permite que seja hoje. Essas pessoas uma vez estiveram contra ti. Essas pessoas estão divididas em todos os tipos de denominações ali. Porém, hoje tu provastes a ti mesmo, tu és Deus. E o povo disse, jogue fora Baalim. E eu matei aqueles milhares de sacerdotes. Eles não estão mais na frente do caminho agora, Senhor. Todos os obstáculos acabaram-se, as pequenas barreiras que nos separavam. O metodista gostaria de vir adorar com o batista. O batista gostaria de vir com os pentecostais. O fiel de coração ali embaixo. Aqueles 7.000 fiéis. Porém, eles não podem fazer isso. Se eles fizerem, eles são expulsos de suas igrejas. Alguns deles não se importam. Eles vêm de qualquer maneira. Isso é correto. Porém, deixe que todos derrubem aqueles preconceitos, reúnam-se e digam, nós esqueceremos todos esses credos aqui e catecismos e tudo que nós estamos vendo. Voltemos à palavra do Senhor. Observe o que acontecerá então. Deus lhes levantará um profeta. Ele seguramente fará, que atrará para eles se eles estiverem prontos para recebê-la. Primeiro eles têm que orar. Deus espera.
Não é estranho que Deus queira que as pessoas tenham parte dentro disto? Quando Jesus olhou para a seara, ele disse, a seara está madura, os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara. E era ele, rogai a mim, para que eu envie ceifeiros para a minha seara. É certa parte que você tem que fazer. Deus está esperando que sua igreja clame por ele. Ele sempre fez isto. Deus está esperando hoje que o povo clame para que seu servo entre em ação. E o servo não pode entrar em ação até que o povo ore. Israel não pôde entrar em ação ali com sinais e maravilhas até que eles caíssem prostrados sobre suas faces e orassem por um libertador. Deus tinha o seu libertador. Deus tinha um profeta morando ali no deserto. O manteve ali por 40 anos esperando que eles se corrigissem para orar. Porém, quando eles se corrigiram e começaram a orar, então Deus enviou o libertador. Deus fará a mesma coisa hoje se o povo apenas